Shalom Abrahá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa querida aluna Carilei Köln, que Köln é uma cidade na Alemanha, né? Então agora tinham grandes tzadikim que viveram lá, naquela cidade, uma cidade histórica no judaísmo alemão. E ela diz: bom dia a todos, explique por gentileza, se puder, a diferença entre religião e fé, espiritualidade, pois creio que o judaísmo não seja uma religião, e sim uma maneira de viver. Os judeus são anticatequismo, ou seja, não querem conversar e nem converter ninguém, não tem rabino pregando nas portas das sinagogas, procurando fiéis, e assim por diante. Por isso tenho a ideia de não ser religião. Muita gente acha que eu, por não ter nenhuma religião, eu sou ateia, sendo que uma coisa não tem a ver com a outra. Se estiver errado, por favor, me corrija. Desde já agradeço de coração. Karelei Köln, na Alemanha, uma cidade, patrimônio tombado do judaísmo da história. E a resposta para isso é simples. Quando Hashem, Deus, ele deu para Adão Arishon, primeiro homem, o primeiro mandamento, era para 3 horas. Na sexta-feira o ser humano foi criado inteligente, sabendo tudo. E Hashem falou para ele: você pode comer qualquer fruta de qualquer árvore, só tem uma árvore que é o Etz Hadat. Você não pode comer a fruta daquela árvore, que se você comer a fruta daquela árvore, você vai morrer. Ou seja, isso era um mandamento divino, não era uma religião. Aí, para que ele pudesse cumprir o mandamento divino, para que o tribunal divino, os anjos lá no céu, que foram criados antes do Adão ser criado, a gente criou um tribunal divino, quer dizer, vamos começar um jogo, agora vão ter os juízes, a fiscalização. E para o tribunal divino não falar: olha, ele tinha tantas árvores, tantas frutas para comer, e por isso ele não teve tempo de comer essa fruta, então a gente teve que colocar lá uma cobra. Quem que era essa cobra? A cobra foi criada no 5º dia, não era animal racional. A gente tem a nossa instituição do lado do Instituto Butantan, não do lado, mas próximo. Eu já estive lá muitas vezes. Quando eu era pequeno, meu esporte era caçar cobras. Não caço mais, né? Já coloquei cobra em lata de leite em pó, e minha mãe abriu a lata do leite e tinha uma jararaca dentro. Quer dizer, já aprontei. Mas uma coisa certa, não tinha nenhuma cobra que falava. E depois, quando a gente falou para a cobra que ela vai comer pó, pode verificar no Instituto Butantan inteiro, não tem nenhuma cobra que come pó. Então, o que aconteceu foi que o anjo da morte, um dos anjos que foram criados por Hashem, naquela sexta-feira, ele falou para Adão, ele baixou numa cobra, e ele falou para Havá que ninguém gosta de concorrência, e eu estava aqui, esse mundo sempre existia, essa árvore sempre estava aqui, chegou alguém, comeu essa fruta, virou Deus. Ele não quer concorrência, ele não quer que vocês virem Deus também, então come essa fruta e você vai virar Deus. Ou seja, para que o Adão pudesse cumprir o mandamento de não comer aquela fruta naquela hora, que ela estava sincronizada com a Klipat Noga. Depois disso, no Shabbat, ela já ficou permitida, já perdeu essa sincronização. O que aconteceu na prática, posteriormente, depois que Adão ele comeu a fruta proibida, ele recebeu uma má inclinação. Ele já ficou com vontade de roubar, de assassinar. Então ele já recebeu mais mandamentos divinos, que é proibido assassinar, que é proibido roubar. E depois, com a Arca de Noé, ficou permitido, depois da Arca de Noé, ficou permitido comer carne, comer animais. Então recebemos mais um mandamento de não comer uma parte de um animal vivo. Esses mandamentos que chegaram até o mundo inteiro, nós chamamos eles de 7 mandamentos de Bnei Noach. A gente é obrigado a avisar o mundo inteiro
que é proibido assassinar, é proibido fazer idolatria. É um aviso. Você não quer ter problemas, não faz coisa errada. É proibido roubar, proibido comer uma parte de um animal vivo. Ou seja, esses 7 mandamentos, eles não são uma religião, eles são mandamentos divinos. Não é que a gente ensina a religião de Bnei Noach. Não. No judaísmo tem 7 mandamentos para quem não é judeu, tem 613 mandamentos para quem é judeu, que eles são divididos em categorias. Tem mandamentos para homens, mandamentos para mulheres, mandamentos para o Cohen, para o Levi. E uma vez me encontrei com um grande tzadik em Jerusalém, grande tzadik, Rav Gedalia Koenig, se chamava, morava no Batei Varsha, e ele era um tzadik com Ruach HaKodesh. Ele via o futuro, tudo. Eu perguntei para ele o que a minha alma tem que fazer nesse mundo. Ele me deu uma resposta bem genérica. Ele falou: qualquer pessoa, para saber o que ele tem que fazer nesse mundo, ele tem que estudar a lei judaica. Isso a gente chama de Shulchan Aruch. Aí você vai saber o que você tem que fazer nesse mundo de manhã, o que você tem que fazer nesse mundo de tarde, o que você tem que fazer nesse mundo de noite. Ou seja, alguém que não é judeu, o que ele tem que fazer, alguém que é judeu, o que ele tem que fazer, uma mulher judia, o que ela tem que fazer. Em outras palavras, a gente ainda não vai chamar isso de religião. Temos mandamentos divinos. Onde a gente vai entrar num assunto que vamos precisar da palavra religião, é que, diz o Rambam, é proibido inventar uma religião. Na hora que a pessoa fala, no lugar de 7 mandamentos, eu tenho 8 mandamentos, Deus quer que eu guarde Shabbat também, mesmo não sendo judeu, aí ele está inventando uma religião. Então, aí já é uma coisa proibida pelo judaísmo, já comparado à idolatria. Ou seja, assim, você falar que você tem 7 mandamentos divinos, porque Deus te deu 7 mandamentos. Então, Deus falou que é proibido para você assassinar alguém. Deus falou que é proibido para você roubar. Deus falou que é proibido para você fazer idolatria. Chamar isso de religião, a criança chega na escola e a professora pede para ela preencher um formulário. Qual que é a sua religião? Você é judia, é católica, protestante, muçulmana? O que você é? Esses 7 mandamentos para Bnei Noach, eles são parte da religião judaica. Então a criança teria que preencher no formulário: olha, estou seguindo a religião judaica. O judaísmo falou que alguém que não é judeu tem que cumprir os 7 mandamentos. Então a gente não... O nosso conceito religião não é o mesmo conceito religião que quando alguém fala na rua sobre religiões, não é esse mesmo conceito. O que a gente chama de religião judaica não está na mesma categoria de o que eles chamam de religiões. Ou seja, aqui é uma interação entre nós e Deus, somos uma família só. Deus falou pra gente: faz isso que você vai ter muito sucesso. Não faz aquilo que Deus me livre. Então imagina uma mãe conversando com a filha e ela falando para a filha: olha, você tem que comer coisas boas, que aí você vai ficar muito, muito forte. E se Deus me livre, você comer uma coisa que prejudica a saúde, a gente vai ter que correr com você para o hospital. Então, o judaísmo é uma interação com Deus. Não é o que eles chamam de religião. O que eles chamam de religião é muito negócio, muito teórico, muito... É tipo assim, fala, mas não acredita que Deus interage no mundo. Esse que é o problema. O que eles chamam de religiões, eles não... a Torá define isso muito bem. Está escrito Elohim Acharim, outros deuses.
que quer dizer? Que na hora que a pessoa precisa daquilo, ele vira a cara para a pessoa, ele se torna um desconhecido. Ou seja, judaísmo é a realidade de que Deus cria e dirige o mundo a cada instante. A criação do mundo no judaísmo é comparada a uma projeção. Que Deus, a cada instante, ele recria o mundo, e a cada instante ele dirige o mundo, quer dizer, ele interage com a gente. Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, e ele interage com a gente a cada instante. Agora, o que acontece? Imagina você no paraíso. Você é a Eva no paraíso, se você é uma mulher, ou o Adão no paraíso, se você é um homem, e chega a cobra e dá um berro, e nessa hora você fica com medo da cobra, e você esquece que tem Deus. Aí você vê o que a cobra está querendo de você. A cobra fala para você: come essa fruta que você vai virar Deus. Então, aí está o problema, entende? Você esqueceu que tem Deus. Isso são as religiões do mundo. Eles esqueceram que tem Deus, eles esqueceram que Deus está vendo, que eles estão achando que Deus é uma trindade, estão achando que Deus tem mãe, que Deus tem filho, que Deus tem... Eles esqueceram que Deus cria e dirige o mundo. Eles esqueceram que Deus interage no mundo. Eles esqueceram que a opinião deles em relação à opinião de Deus não tem valor nenhum. Ou seja, se você sabe que Deus cria e dirige o mundo, e que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e que Ele está pensando em você a cada instante, como uma mãe não esquece a filha no supermercado, da mesma maneira, Hashem não se esquece de você. Então, aí você não vai se preocupar se alguém está achando que você é ateia, que você acredita em Deus, que você não acredita. O que importa a opinião de todas essas pessoas? Você tem Deus aqui que cria e dirige o mundo, Deus que é a essência do bem, você é a nenê dele. E você está preocupada se alguém vai achar que você tem religião, que você não tem religião. Então, de uma maneira bem genérica, é isso. A gente não tem fé, a gente tem realidade. A gente tem a realidade de que Deus é a essência do bem, Ele existe, Ele dirige o mundo, Ele interage com a gente diretamente, e cada coisa que a gente faz a diferença para Ele. Ele tem orgulho de nós, das nossas atitudes, e que todas as opiniões de todas as pessoas não servem para nada, porque está escrito na Gemara, em Nidá, Lamed Aleph, Amud Aleph, 3 sócios para que a pessoa exista. O pai entra com o líquido branco, a mãe entra com o óvulo, Deus entra com a alma é você. Deus te colocou lá uma alma dentro de um corpo, se tornou um feto, depois se tornou um neném, depois nasceu, depois cresceu. Chega um dia que Deus, ele sai da participação dele, ele tira a alma. Ele fala: olha, a minha parte aqui já deu o que tinha que dar, eu já vou tirar daqui essa alma para que pare de fazer besteira, já deu o que tinha que dar. E aí, a parte do pai e a parte da mãe viram um corpo morto, não serve para nada. Então essas pessoas que estão pensando de você, e que estão te julgando, e que estão te avaliando, e que estão te reprovando, e essas pessoas chegam uma hora, Deus fala: olha, já deu o que tinha que dar, a minha parte de dentro delas eu tiro, sobrou lá um corpo morto. Então, que elas valem o quê? Que você está levando tão em conta a opinião delas. Elas valem o quê? Então, o que você tem que se focar é que Deus cria e dirige o mundo a cada instante. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Você está interagindo com Ele, Ele está levando você em conta. Cada coisa que você está fazendo, Ele está levando em conta. Então, o que a gente tem? Nós estamos acima da religião. O judaísmo, ele é a realidade. Ele é
a revelação de que Deus cria e dirige o mundo. Não tem como chamar o judaísmo de religião. O conceito de religião do mundo, quando você procura no dicionário o que é uma religião, não bate. Aqui é uma realidade, não é uma religião. Então, cai na real. Saiba que Hashem, Deus, Ele tem tanto orgulho de você, de cada coisa boa que você faz nesse mundo. Ele está tão orgulhoso de você, está tão feliz, está tão alegre com a sua existência. Isso é importante. E tem que rezar para que Ele ajude outras pessoas também a abrir os olhos. Tem que ensinar as outras pessoas que não pode assassinar, não pode roubar, não pode fazer idolatria. Principalmente, o principal problema aqui, as pessoas que assassinam aqui no Brasil são uma minoria. As pessoas que roubam não são tão minoria quanto os assassinos, mas também são uma minoria. O problema aqui é a idolatria. Tem que ensinar as pessoas de que Deus existe de verdade. Deus não é três, Deus não tem mãe, não tem filho, não tem... Ensina a eles que Deus existe. E que as religiões, o que eles estão fazendo, eles estão deturpando essa imagem de que Deus existe. Eles estão falando que eles estão, como se diz, vendendo fazendo fake news. Agora estou na moda dessa palavra. Eles estão fazendo fake news de Deus. Você tem que mostrar notícias verdadeiras, que Deus é a essência do bem. Deus ama cada um de nós, mais do que um casal de 100 anos de idade que tivesse a primeira criança, tivesse um filho com 100 anos de idade, o amor que eles teriam por essa criança. Hashem, Deus, Ele ama a gente muito mais do que isso, infinitamente mais do que isso. Então tem que publicar isso, que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e que a gente se comportando certo, Deus está orgulhoso de nós. E aí quando a gente pede alguma coisa lá em cima, sua opinião é levada em conta. Atzlacha, briut, panasá b'shefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita, muita, muita alegria.